Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite à Karina. Confesso que foi um pouquinho assim, surpresa, porque é um tema que a gente não tem costume de abordar, não tem costume de falar, mas que é um pouco do meu dia a dia dentro da minha unidade de saúde na Prefeitura de Vitória. E vamos tentar falar um pouquinho que, se alguém tiver, como a Karina falou, né, alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para comentar, que a gente vai estar para enriquecer um pouquinho mais a palestra, né, nós vamos estar no final aí para conversar um pouquinho. Como a Karina já falou, eu trabalho na Prefeitura de Vitória e a gente vai falar um pouquinho de droga, né? Já que a gente vai falar dos efeitos bucais das drogas, nós vamos falar um pouquinho antes do que é droga, né? Que é qualquer substância natural ou sintética que, administrada por qualquer via do organismo, afeta a sua estrutura ou função. A gente tem drogas que são lícitas, drogas que são ilícitas. Nós temos os remédios, que são drogas, temos outros materiais, outras substâncias que são consideradas drogas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas drogas lícitas e algumas drogas ilícitas, né? Como o álcool, o cigarro, algumas anfetaminas, solventes, algumas drogas ilícitas como maconha, crack, cocaína, heroína, os esteroides anabolizantes, as anfetaminas. A drogadição, que é um termo usado para quem é dependente químico, né, em alto grau, um dependente químico que já não tem mais controle de si mesmo, que é onde a droga já tomou conta mesmo da vida dele, né, e ela está sendo muito comum hoje no mundo ocidental. E as pessoas vêm em procura de sensações de bem-estar momentâneo, procurando autoestima nesse uso de drogas, buscando pelo prazer. Às vezes as pessoas têm alguns problemas familiares, algum tipo de irritação, algum tipo de ansiedade. Vai buscando, né, experimentar essas drogas para que elas tenham a conseguir um pouquinho mais, tentando buscar um pouco mais de autoestima, né? Que a gente sabe que no final não é isso que acontece, mas é o que eles vão procurando. Às vezes vão experimentar drogas por influência de amigos, por uma simples curiosidade, né? E acaba caindo nessa dependência química, né, entrando aí num beco aí que é muito difícil de sair. As drogas afetam uma percepção que causa mudanças comportamentais, levam a um descuido de saúde geral e de saúde bucal. Elas acabam por trazer uma dependência que leva a um desconforto social e também individual, né? Você vai ter problemas tanto de saúde como de comportamentos sociais. E hoje em dia você tem aí a droga mais utilizada, essa pesquisa foi feita dentro de um CAPS. Para quem não sabe o que é CAPS, né? CAPS são Centros de Atenções Psicossociais, que é onde hoje se trata pelo SUS, segundo o Ministério, né? As pessoas que hoje são dependentes químicas, né? Problemas de saúde mentais e dependentes químicos são tratados dentro desses centros de atenção psicossociais. Essa pesquisa foi feita dentro do Centro de Pesquisa Social no estado do Piauí. E a gente observa que a grande maioria dos usuários usam álcool, né, como maior quantidade. 46% dos usuários são viciados em álcool. 23% hoje são viciados em tabaco, né, no cigarro. E o crack, que vem crescendo muito hoje em dia, por ser uma droga, uma derivada de cocaína que é mais barata hoje em dia. Então, hoje vem crescendo muito o uso de crack. 21% usam maconhas. 6% usa cocaína, que, como a gente falou, né, a pessoa está usando muito crack, por a cocaína ser um pouco mais cara, o crack vem aí uma acessibilidade maior nos pacientes que normalmente são de baixa renda. E a gente também não pode esquecer o seguinte, que muitos deles usam essas drogas aliadas ao álcool, né? Usa o crack junto com o álcool, usa o tabaco junto com o álcool, a maconha junto com o álcool. Então, o álcool realmente aí é um grande carro-chefe quando você olha em quantidade de pessoas usando, né? O abuso de drogas é um dos principais problemas sociais e de saúde pública do mundo, que gera diversas consequências individuais e sociais, várias complicações de saúde, problemas de violência, né, grandes problemas sociais, problemas assim que levam, né, à desconstrução de famílias, né, e é um problema de difícil solução, tem uma natureza multifatorial que envolve, então é um paciente que ele precisa de um plano de tratamento, né, de um plano de tratamento que envolva vários profissionais de saúde, às vezes profissionais de outras áreas também, para que consiga se resolver essa drogadição do paciente. Esse paciente é um paciente que requer um tratamento multiprofissional, tem fundamental importância para a participação do cirurgião dentista, porque as alterações bucais são muito frequentes, são muito comuns, até mesmo
pela via de administração, que algumas delas a via de administração é oral, e por isso a importância de nós, profissionais dentistas, sabermos, né, as consequências, os efeitos, né, dessa droga e também como abordar esse paciente, né, que vai chegar no consultório. Observa-se muita falta de conhecimento por parte dos cirurgiões dentistas quanto aos efeitos dessas drogas, talvez por um preconceito, né, por um estigma do paciente. Quando o paciente às vezes chega no consultório, é um paciente que é usuário, a gente vê que ele é usuário, a gente já fica meio, né, com preconceito com aquele paciente. Então, mas é muito claro a atenção que esse paciente requer, né? Às vezes esse paciente ele chega um pouco até agressivo dentro do consultório, mas às vezes por uma questão de defesa, né, o paciente ele mesmo tem um medo, né, de como que ele vai ser abordado, de como que a gente vai abordar esse paciente, como que ele vai ser atendido, né? Então são pacientes que eles têm um pouquinho, né, precisam de um pouquinho mais de atenção, né, da nossa parte, né? E tanto as drogas, elas têm vários efeitos, não só, né, na saúde bucal, mas em todo o organismo, né? O álcool, ele tem efeitos como câncer, AVCs, né, causam transtornos mentais, cirrose, várias outras alterações dentro do organismo. O cigarro também, o cigarro vem uma questão de câncer, de infarto, de efisema pulmonar, de AVCs, né, aneurismas, várias outras coisas que vão acontecendo com o paciente, né. As anfetaminas também, eles são alucinógenos, eles são estimuladores do sistema nervoso central. Então, são efeitos que as drogas trazem para a gente dentro do organismo. A maconha já é depressora do sistema nervoso central, então já é antiemética, já dá uma hipertermia, né? Uma broncodilatação, uma imunossupressão. A cocaína também é estimulante do sistema nervoso central, né? Causando vasoconstricção, aumento de PA. A heroína também deprime. Então, a gente precisa saber, assim, qual é o principalmente se ele chegar em caso de dor. Porque quando o paciente chega eletivo, a gente pode, né, estar conversando, né, e estar marcando ele no outro horário. Mas se ele chegar com dor, nós vamos ter que recebê-lo, né, e fazer o atendimento. Os efeitos bucais das drogas, elas vêm também, principalmente, né, acontecem por uma questão da maioria das vias de administração ser pela via oral, né, você fumar, você tomar a droga, né? Às vezes as pessoas usam esfregando na gengiva, então a cavidade bucal é sempre mais suscetível a essas drogas que o usuário costuma usar, né? Tem deficiências nutricionais, sempre o paciente sempre, né? Sempre não, mas normalmente ele vem com uma deficiência nutricional muito grande, porque quando ele é um usuário, ele normalmente deixa de lado, né, todo o seu cuidado pessoal, inclusive com a alimentação, então ele vem com uma deficiência nutricional muito grande, tem negligência de higiene pessoal, junto com a higiene pessoal, né, tem a negligência da higiene bucal, normalmente tem condição socioeconômica baixa e tem uma baixa redução da autoestima, que é aquela contradição, a pessoa entra nas drogas achando que vai, né, melhorar a sua autoestima, ter uma melhoria de vida, vai ficar melhor, né, tem aquela sensação de euforia no início, de imediato, mas depois o que a gente vê é uma queda de autoestima desse paciente, que ele não consegue sair e começa a ter as consequências, né, desse uso dessa droga. Tem uma baixa procura por cuidados odontológicos, que já é meio cultural, né? As pessoas às vezes não procuram os cuidados odontológicos. Nesse paciente usuário, isso é muito maior. Além de não buscar, eles não aderem ao tratamento. Eles começam e param, vão só na dor, depois não voltam mais. Esses pacientes têm um elevado número de CPOD, elevada doença periodontal, tem halitose, tem desgastes dentais, tem manchas dentárias, normalmente tem xerostomia. Então, tem uma quantidade de consequências muito grandes, né? Aumenta a possibilidade de infecções, né? Às vezes, o paciente, por exemplo, uso de maconha é um paciente imunossuprimido, tem xerostomia, tem questões de hemorragia pós-operatória, o usuário de cocaína, o usuário do LSD tem um aumento de pressão sanguínea, causando hemorragias tanto pós quanto no momento operatório mesmo, tem maior risco de comprometimento de saúde bucal devido a não procurar o atendimento, devido ao uso pela via oral, devido a não ter esse cuidado de higiene oral. A dieta normalmente ela não é balanceada, normalmente eles entre o uso de uma droga ou outra, eles consomem muito doce, tem realmente hábitos de higiene bucal deficiente. Podem ter xerostomia, desgaste de estrutura dental, queimaduras, perdas dentárias, cáries, doença periodontal e mancha nos dentes. Mancha às vezes pelo uso de tabaco, mancha pelo uso da maconha,
mancha pelo uso do crack. A doença periodontal a gente vê que é muito comum nos usuários de tabaco, também nos usuários de crack e cocaína. A cárie, ela vem mais realmente por uma questão de higiene bucal mesmo, da falta de higiene bucal, né, causando perdas dentárias, né. As queimaduras às vezes vêm de questão do uso do cigarro, do calor, né? Ou do cigarro, do cachimbo, do calor. As queimaduras também podem vir de compostos, né? Que são derivados, às vezes o crack tem compostos derivados que depois que você fuma, que eles são corrosivos, aí você tem, né, essas questões dessas queimaduras em língua, em mucosa bucal, em lábio, né? Às vezes as pessoas usam solventes também que podem causar essas queimaduras na boca. O desgaste da estrutura dental também pode ocorrer por essas substâncias abrasivas. Pode ocorrer também por uma questão de você estar esfregando, né? Como eu falei, as pessoas às vezes esfregam a cocaína, que pode também causar esse desgaste, né? Normalmente eles esfregam na gengiva, mas você acaba, né, esfregando também um pouco no dente ali. E então a gente tem que saber o que a gente vai fazer com esse paciente que ele chega no nosso consultório. E nós temos as condutas, normalmente são condutas que são normais de qualquer outro paciente que tenha xerostomia. Por exemplo, o paciente chega no nosso consultório que tem xerostomia, nós vamos passar uma saliva artificial, um lubrificante em base de água. O paciente que tem cárie, doença periodontal, a gente vai, além do tratamento, né, da raspagem, das restaurações, né, dos tratamentos endodônticos, nós vamos tentar orientar e motivar mais esse paciente. Esse paciente, ele é um paciente que ele não tem motivação, é um paciente que tem uma baixa estima muito baixa, é um paciente que ele tem receio da sociedade. A princípio, ele acha que ele está, né, fazendo um bem, começando a usar essa droga, acha que é legal, tal, mas depois se você vê nesse usuário que ele já começa a ter receio da sociedade. Por isso ele chega às vezes já assim, né, meio receoso, às vezes já agredindo, né, o profissional com palavras, a forma de atender, de falar com a gente, mas porque ele é um paciente que ele tem medo. É um paciente que ele é carente de algumas coisas, normalmente uma carência dentro da família, né? Por isso entrou nas drogas. Então são pacientes que eles merecem um pouquinho mais de orientação, de motivação, merecem um pouquinho mais da nossa atenção. Pacientes às vezes têm problemas cardiovasculares, principalmente pacientes usuários de cocaína, de crack, né? Que aí você precisa ter um cuidado para evitar os anestésicos com os vasoconstrictores. A gente sempre, quando você começa a estudar a questão de efeito de cocaína, eles começam a chamar o paciente e o usuário de coca de bomba relógio, porque é um paciente que ele pode infartar a qualquer momento. Então, o paciente chegar com dor, que tenha usado cocaína, é um paciente que você tem que ter muito cuidado com a administração de vasoconstrictor. Talvez pode ocorrer a injeção acidental num vaso e esse paciente vai ter um aumento maior ainda de pressão. Então tem que ter bastante cuidado com essa questão também dos anestésicos locais, né? O paciente com cândida, que é muito comum no paciente usuário de maconha, né? Você pode tratar com listatina, igual a gente trata normal o outro paciente, né? Com antifúngico. Então, assim, o paciente que ele é usuário de cocaína e de crack, ele tem várias lesões por deficiência de suprimento sanguíneo, porque ele também tem vasoconstrição, assim como o tabaco, né? Então, você tem muita questão de paciente, usuário de cocaína que tem gengivite necrosante, periodontite necrosante, pela falta de suprimento sanguíneo, junto à falta de higiene, né? Então, tem muita necrose tecidual e tem um retardo de recuperação muito grande. Então, a cicatrização desse paciente é muito alterada no uso da cocaína, né? A cocaína ela pode ser administrada por fricções na gengiva, que a gente falou que vai causar recessões gengivais, pode causar queimaduras em gengivas, erosões dentais, dor em gengiva, né, e uma xerostomia. Ela pode ser inalada, quando ela é inalada, né, aí essas questões de queimadura, né, de erosões, de úlceras vão ser no septo nasal, em vez de ser bucal, né, e você pode fumar. E quando fuma, você tem a questão da queimadura, né, do calor ali, podendo ulcerar, necrosar, pela questão mesmo da queimadura mesmo, do calor no cigarro. O crack, que é um derivado da cocaína, ele pode causar várias úlceras também por duas questões, pela queimadura e também por substâncias que são corrosivas. Quando você fuma o crack, as substâncias que são liberadas são substâncias corrosivas que podem causar ulcerações, por isso dá também a erosão do esmalte, né? E lesões necróticas por essas substâncias que são corrosivas. Os usuários de cocaína têm que ter sempre tratamentos eletivos adiados, mas os tratamentos que são urgentes, a gente teria que atender, né? E sempre evitar os vasoconstrictores, né? Tentar usar a felipressina ao invés dos derivados de adrenalina, noradrenalina, né? Ou a mefacaína 3% sem vaso, né?
O efeito da cocaína normalmente são de 4 a 6 horas, se ela é aspirada. Então, a gente vê que o paciente, assim, você sabe que o paciente chega eufórico, agitado, com dilatação de pupila, que você, assim, que você desconfia que ele tenha usado alguma coisa. É muito interessante você perguntar a esse paciente. Às vezes a gente tem receio de perguntar. A gente vê que o paciente está alterado, fica com medo de perguntar o que você usou, né? Então, se você desconfia que ele usou, pergunta. Você não precisa perguntar, né? Dando lição de moral, ou brigando com o paciente, mas pergunta de forma clara. Fala, você usou cocaína? E explicar para o paciente, se você usou, eu preciso saber, porque nós temos medicações que a gente não pode usar, que vai causar risco para a sua saúde, né? Risco para a sua vida, né? E normalmente o paciente, a grande maioria deles fala, tá? Eles falam com você. Né? E então, assim, não vamos ter essa vergonha de perguntar, esse receio de perguntar. O paciente não vai brigar com você, ele não vai bater em você. É um paciente que você vai conversar com ele. Só que você tem que saber abordar esse paciente. Você também não vai brigar com ele, né? Não vai estar ali usando de forma agressiva para falar com esse paciente. Calma, paciência. Às vezes a gente sabe que ele vai te agredir de forma verbalmente, né? Fisicamente é muito difícil um usuário te agredir, um usuário desse. Mas, assim, psicologicamente é um paciente que normalmente ele te agride com palavras, ele não tem, né, todo o carinho que a gente tem que ter com ele, né? Ele é um paciente, às vezes, que chega muito agressivo no consultório. O paciente em uso de álcool é um paciente que tem muita condições para ter carcinoma espinocelular, né? Ele é muito suscetível a esse tipo de câncer. Em outros locais também, mas como na boca, né? O principal é o espinocelular. Ele tem todo o descuidado de higiene pessoal, ele não adere a tratamento. E lembrar sempre também que, às vezes, o usuário de outro tipo de drogas também usa, né, o álcool aí junto, associado, né? Os usuários de álcool, eles precisam ter sempre, né, de ter sempre aquela visão de prevenção de câncer de boca, fazer os exames nesse paciente, né, ter muito cuidado com enxugatórios bucais que contenham álcool, para esses pacientes que são usuários de álcool, principalmente se eles tiverem abstinência, né, se eles estiverem tentando parar o vício, evitar esses enxugatórios bucais com álcool. O paciente usuário de álcool, ele tem um risco maior de hemorragia, então evitar usar ácido acetilsalicílico junto com álcool, em pacientes que a gente vai fazer procedimentos cruentos. Os efeitos de benzodiazepínicos, né, eles têm maior efeito junto com o álcool potencializa um pouco esse efeito. O álcool chega um momento que ele também deprime um pouquinho o sistema nervoso central, junto com benzodiazepínicos deve ser usado com muita cautela. E cuidado para prescrever tipos de antibióticos, como cetoconazol, metronidazol, cefalosporinas, isso, algumas sulfas também, que tem aquele efeito, né, que a gente chama de efeito de sulfiram, que é um medicamento usado para tratar o alcoolismo, que junto com o álcool, esses medicamentos eles vão causar vômito, vão causar desconforto estomacal, né, que é um efeito junto com o álcool. O cigarro, principalmente junto com o álcool, né, deixa mais suscetível ainda os carcinomas espinocelulares. A gente sabe que pela vasoconstricção que existe com o uso do cigarro, tem uma doença periodontal elevada. Você pode ter alterações decopásicas, então o paciente também que a gente tem que prestar atenção no câncer bucal. O cigarro a gente causa várias outras coisas, né? Mas a gente não vai se atentar muito a cigarro, porque cigarro é até um capítulo à parte, né? Tem muita coisa aí de a gente falar de cigarro. A maconha, ela é depressora do sistema nervoso central, então a gente tem, assim, um risco muito grande de candidíase, tem uma redução de fluxo salivar, tem maior aumento de cárie em pacientes usuários de maconha e de doença periodontal. Maconha mancha, então, assim, ela tem uma diminuição transitória de glóbulos brancos, prejudica também a reparação tecidual. Então, é interessante, intervenções cruentas, que são eletivas, você pedir ao paciente para ele parar um pouquinho de fumar a maconha. É um paciente também muito tranquilo, o paciente usuário de maconha é um paciente muito tranquilo dentro do consultório. Você pode conversar com ele também tranquilamente, que ele normalmente ele te fala que ele usa maconha. Você pede a ele, eu vou fazer uma extração na próxima sessão. Ele normalmente ele vem, não é um paciente que às vezes não adere, se ele realmente usar só a maconha, né? Que normalmente ele usa a maconha e o cigarro de tabaco junto. Então, assim, um cigarro comum, né? Então, assim, se você ele é um paciente que às vezes ele adere ao tratamento. Eu tenho pacientes na unidade de saúde que eles usam maconha e que eles aderem ao tratamento. Às vezes eles chegam e falam, meu dente está todo manchado, vamos tirar as manchas para mim? Aí ele já vem, já marca, já vai, a gente conversa com os pacientes tranquilamente. E quando a gente tem que usar de algum procedimento cruento, eu costumo conversar com eles. Não sei se eles me atendem, né? Mas eu costumo conversar com eles, pedir, vamos dar uma diminuídazinha, porque faz um pouquinho de retardo de cicatrização, então vamos tentar usar um pouquinho menos, né? Eles falam que vão usar, mas normalmente quando o paciente é usuário só de maconha, ele é um paciente um pouquinho mais tranquilo dentro do consultório realmente, né?
Isso eu nunca peguei, dificilmente, não é uma droga muito assim, né, popularizada, que é a heroína, mas a heroína ela tem um sangramento trans e pós-operatórios muito importante. O paciente de heroína ele tem menor tolerância à dor, tem que ter muito cuidado na questão de prescrever analgésicos opioides juntos com a heroína, né? E outras medicações também, porque ela tem um esvaziamento gástrico alterado. Então, o que acontece? Retarda muito o início de ação de alguns analgésicos por estar com o estômago mais cheio. Então, o que o paciente às vezes faz? Você prescreve um analgésico, ele toma, aí passa 1, 2 horas, não tem efeito, ele toma outro, aí passa 1 hora, não tem efeito, ele toma outro. Então, ter cuidado com esses pacientes para não prescrever medicação e avisar ele, conversar com ele sobre essa questão de superdosagem de medicamento. E não passar os analgésicos opiáceos, principalmente, os opioides, né, principalmente em paciente que também está em abstinência. O paciente que está tentando parar de usar, para você não fazer uso dessas medicações, para ele não, né, ter um efeito parecido com esse efeito da heroína. Usuário de solvente, você tem que não tratar esses pacientes, se eles ingerir o solvente, ele tem que ir para o hospital, né? E os usuários de solvente, eles têm, né, essa questão de abrasão, de desgaste dentário, de queimaduras na boca, pelo solvente mesmo. E nós temos a questão do uso de anfetaminas, que hoje em dia, né, o que mais usa é o êxtase, né? E esses pacientes, eles são usuários disso, também têm uma pressão arterial aumentada, tem muito cuidado com o vasoconstrictor também tem aumento de pressão, taquicardia, e então é um paciente que também se deve saber que ele está utilizando isso, adiar o tratamento eletivo, e se precisar, usar o vasoconstrictor, um anestésico sem vasoconstrictor ou a felipressina. Lembrar também que, assim, algumas pessoas tomam remédio para emagrecer, que são proibidas, eles conseguem comprar ilegalmente, sem receita médica, às vezes no mercado aí você consegue comprar, que são anfetaminas que usam para emagrecer. Então, essas medicações para emagrecer também causam um pouquinho de taquicardia, são estimuladores do sistema nervoso central. Então, às vezes o paciente está em uso dessa medicação para emagrecer sem receita médica, né? Sem acompanhamento, e chega no nosso consultório também para a gente fazer esse tipo de abordagem com ele. O uso de anabolizante, normalmente as pessoas usam anabolizante, a condição principal é que eles são pessoas que ficam um pouco mais agressivas, né? Então são pessoas mais hostis também, e são alterações comportamentais produzidas por esse uso de anabolizante. Então, também é interessante a gente saber se a pessoa está usando ou não. Se você desconfiar, você pode perguntar, né? O perfil do paciente, ele é bem característico, né? Por incrível que pareça, assim, eu fiquei surpresa com esse dado. Também foi uma pesquisa feita dentro dos CAPs, tá? Dentro dos Centros de Ações Psicossociais. Esse CAPs, ele é um CAPs já do Rio Grande do Sul. E nessa pesquisa eles fizeram a quantidade de pessoas, né, que estão usando escova de dente, pasta dental, fio dental dentro do CAPS. E por incrível que pareça, a gente tem 58% que usa. Para mim foi um dado até alto, porque o que a gente pega de pacientes que não utilizam, né, que não utilizam é muito grande. Apesar de que ser um dado pequeno, né, de 58%, quase metade, né, não usa, mas eu achei até que fosse ser menor. Mas 58% deles utilizam, né, fio dental, pasta, escova de dente, 48% não. Então, esses 42% são pacientes que normalmente ainda precisam ser trabalhados com uma equipe multidisciplinar, com vários fatores, com psiquiatra, com psicólogo, com o profissional de saúde bucal, para que ele consiga ter um pouquinho mais de autoestima, para que ele melhore um pouquinho mais a sua higiene pessoal, a higiene bucal. E esse dado é um dado que 95% das pessoas internadas nesse CAPS, ou internado ou usuário, você pode ter a questão dos CAPs 3, que tem internação, e as pessoas que vão realmente para tratamento ambulatorial, e tem as internações. Então, são pessoas que estão no CAPS, não só internadas, mas que fazem uso do CAPS, né? 95% dos problemas bucais deles são doença periodontal e cárie. Então, se a gente vê que a cárie, por ser uma doença, né, multifatorial e por fim de má higiene bucal, a gente percebe que realmente grande parte das doenças das alterações bucais vem realmente de um descuido de higiene, né? Pode ocasionar doença periodontal por outros fatores de vasoconstricção, né? Mas, assim, a grande maioria das doenças vem realmente das alterações de cárie, vem geralmente pelo má higiene bucal mesmo, né? E 5% são lesões de mucosa, são aquelas lesões de erosão, lesões de cândida, né? Cânceres, essas coisas assim. Então, o grande problema mesmo desse paciente, desse usuário, é a autoestima dele.
Ele perde autoestima, ele não tem cuidado com a higiene pessoal, ele não tem cuidado com a higiene bucal, ele é um paciente que ele precisa ser resgatado. E não só pelo cirurgião dentista. Tem que ser um programa multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar, multifatorial, para a gente consiga restabelecer esse paciente na sua autonomia de higiene bucal, na sua autonomia de higiene pessoal, na sua autonomia, na realidade, da sua vida, né? De retornar esse paciente para a sociedade realmente. Né? Essa é uma paciente da nossa unidade, é uma paciente que ela frequenta a unidade quando ela tem dor, é uma paciente que a gente tenta buscar, mas ela tem um outro fator, é uma paciente que ela é muito medrosa, mas a gente tenta buscá-la, mas ela é uma paciente que resiste muito ao tratamento. Ela é muito resistente ao tratamento, ela só vai realmente na dor. Então, assim, a gente observa, né, várias lesões cariosas, várias perdas dentárias, né, mancha nos dentes. É uma paciente que a gente gostaria muito que a gente conseguisse resgatar essa paciente, mas é um paciente que hoje em dia a gente está muito difícil de tentar trazê-la. E a gente tenta, com a psicóloga, com a enfermeira, com a assistente social, né? É uma paciente que precisa de bastante cuidado, não só de higiene bucal, né? Essa aqui já é uma outra paciente, que é uma paciente que ela também só vai na dor, mas ela também tem ela ainda tem um pouquinho de vaidade. Então, quando ela está com os dentes muito manchados, ela vai. Ela é uma paciente que ela chega lá, ela fala, doutor, eu quero limpar esses dentes aqui, ó. Ó, tá sujo, feio, né? Limpa pra mim. Aqui, ó, essa restauração que caiu, ó, faz pra mim. Né? Então, se você perceber, assim, os incisivos centrais dela, realmente são um pouquinho, né? Mais limpinhos que lá atrás, onde ela tem várias cáries, ela tem dente para fazer endo, que ela não vai, né? Várias vezes ela já foi marcada no centro de especialidade odontológica aqui na prefeitura, ela não vai. Mas os da frente, ela ainda tem um pouquinho dessa autoestima de vaidade, um pouquinho, então ela vai de vez em quando, né? Pra ir lá e a gente vamos botar assim, ela fala assim, dá um trato aqui nos meus dentes, doutora. Aí a gente vai, ela faz e sai satisfeita. Mas, infelizmente, ela não volta para tratar o restante. Mas é um paciente, agora eu não vou tratar você, só vou tratar você quando você fizer esse canal. Aí ela não vai voltar nunca mais, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de abordagem desse paciente também, entender que ele também é um ser humano, né? Ele não é só uma boca. Então, assim, a gente quer que ela trate tudo? A gente quer que ela trate tudo, mas, né, devagarzinho a gente vai tentando, né, de grão em grão, vamos ver se a gente consegue, né, trazer esse paciente de vez pra gente. Mas é uma paciente também que requer um tratamento multidisciplinar, que precisa muito também do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, do acompanhamento psiquiátrico, né? E às vezes ela mesma ainda não se atentou que ela está precisando. Então, ela vai às vezes quando ela vai na unidade quando ela está com dor, ela vai na unidade quando ela está precisando melhorar um pouquinho nessa questão do visual dela, mas ela ainda é um pouquinho resistente também, como todos eles, são muito resistentes. Às vezes a gente fala, né, não, vamos traçar um tratamento multidisciplinar, vamos envolver, né, assistente social, psicólogo, médico, dentista, né? Mais um enfermeiro, mas é tudo muito difícil, né? A gente vê que na prática realmente a gente é formiguinha, né? Ali trabalhando naquele paciente, naquele usuário, e muitas vezes a gente tem frustrações que a gente faz, mas essas frustrações não podem deixar a gente desanimar. Tem que retomar esse paciente, né? Às vezes ele some, aí ele volta, e quando ele volta a gente gosta que ele volta, né? Tenta novamente fazer com que esse paciente retome, faça, né? Os retornos, o acompanhamento, né? Às vezes ele faz um tempo, depois ele deixa, mas é mais ou menos isso que a gente tem que fazer realmente com esse tipo de paciente que a gente precisa retomar o ser humano que ele era antes das drogas, né? E é muito importante que a gente faça uma anamnese, um questionário minucioso, porque, como volto a falar, o que eu falei anteriormente, nós temos preconceito, nós temos, às vezes, um estigma, né, do paciente usuário. Então, às vezes, na nossa amnese tem assim, você já usou droga? Aí você pergunta bem baixinho, né, você já usou droga? Aí o paciente fala, normalmente fica meio assim, às vezes não responde, aí você também não passa direto, não quer saber o que ele vai responder, né? Mas é interessante você saber, né, você já usou? Que droga que você usava? Que frequência você usava? Né? Nos pacientes... Vou passar de novo, vou esperar um pouquinho. Os pacientes também você tem que perguntar, se você usa, por exemplo, o paciente que usa droga injetável, você compartilha, né, esse uso de droga, há quanto tempo que você usou a última vez, você está em uso, né?
Isso é importante se você saber, para você fazer o melhor tratamento para o paciente. E se você explicar para o paciente, ele vai te entender e ele vai responder, né? Tranquilamente para você o que você quer saber. E a anamnese também é muito importante, porque já na anamnese você já vai conversando com o paciente, você vai começar a ver sinais, né? O paciente que está alcoolizado, o paciente alcoolizado é muito fácil, às vezes, da gente saber que ele está alcoolizado dentro do consultório, porque o cheiro é muito característico, né? Mas ele tem uma fole mais mole, uma fala mais arrastada, ele anda mais lento, né? Então, você vai já na anamnese percebendo as características, né, desse paciente, como que ele está naquele momento, como é que ele está te respondendo, e você já vai percebendo o que será que esse paciente tem. Ele não está normal, né? O paciente que usa maconha tem uma fala mais arrastada, também é mais lento, tem um olhar fica um pouco mais avermelhado, né? O paciente em cocaína ele fica muito acelerado, muito agitado, ele fica meio travado, né? Ele funga um pouquinho, tem essa questão, né, da questão do uso nasal da cocaína. O paciente em uso de anfetamina tem uma fala um pouquinho mais acelerada também, são estimuladores, né? E a gente tem que lembrar, né, dentro do nosso consultório, o que é muito importante para a gente lembrar? Que usar drogas junto com anestésico local é uma coisa meio perigosa. Principalmente pacientes usuários de cocaína e de crack, que são pacientes e de anfetaminas também, mas mais cocaína e crack são pacientes que têm uma estimulação do sistema nervoso central, que têm um aumento de PA, que têm um risco de infarto. Então, uma injeção acidental de um vasoconstrictor tipo noradrenalina num paciente desse é um pouco arriscado. Então, se a gente for atender paciente que está em uso de cocaína, às vezes o paciente não vai te relatar, que também não é sempre que ele relata, né? Mas, assim, você vê que ele está alterado, já tenta não usar o vasoconstrictor ou usar a felipressina, para você não ter problemas, não causar problemas nesse paciente, nem ter problemas também, né? Alguma surpresa aí dentro do atendimento. Lembrar que o paciente de cocaína, ela tem uma indução de produção de fator de von Willebrand que causam coágulos intravasculares. Então, também tem que ter cuidado essa questão do vasoconstrictor para esses pacientes. Outro cuidado que a gente tem que ter com a questão de uso de anti-inflamatórios. Isso não é muito bem documentado, tá? Eu pesquisei para vir falar alguma coisa aqui. Conversei com farmacêuticos, né, a respeito do uso de anti-inflamatórios para pacientes em usuários de droga. E eles falaram o seguinte comigo, que a gente não tem muita pesquisa nesse campo, porque essas vezes dificilmente você consegue um comitê de ética, alguma coisa que te deixe comparar alguma coisa com uma droga ilícita. Então, às vezes, as pesquisas não são muito feitas nessa área por uma questão de ser uma droga ilícita, mas que eles falam o seguinte, que eles pedem para evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais, os não esteroidais, junto com cocaína, por a questão de aumento de pressão arterial. Né? É o que a gente tem mais ou menos a questão de uso de anti-inflamatórios. Se alguém souber mais de alguma coisa, bota aí pra gente, tá? Questão de antibióticos com uso de drogas, principalmente pessoas que fazem uso de álcool, né? Você usar o metronidazol, o cetoconazol, cefalosporina, sulfas, que vão dar o efeito de sulfiram, que o disulfiram é um medicamento usado para tratar o alcoolismo. A pessoa que toma disulfiram junto com álcool, né? Como eu falei anteriormente, né? Ele tem uma questão de um desconforto estomacal, de vômito, né? Então o paciente vai passar mal se usar antibiótico junto com álcool. Então, assim, é muito importante que a gente conheça os efeitos das drogas, as suas interações com fármacos, para que a gente consiga tratar esse paciente de uma forma mais correta, uma conduta mais correta, para esse paciente ser tratado da melhor forma possível. Ter cautela com medicamentos, esses pacientes que são usuários de droga, e principalmente, como eu já falei também, né, o paciente que tem abstenção de álcool, né, não usar os anti-inflamatórios bucais com álcool, paciente que está fazendo abstêmio de heroína, não usar a codeína, que é o que a gente costuma usar um pouquinho mais frequência, né? A codeína. E lembrar sempre que esse paciente, ele é um paciente que ele tem que ser visto como um todo. Ele é um paciente que ele tem que ser abordado dentro da unidade de saúde ou dentro de um consultório. Normalmente eles procuram as unidades de saúde, né? Até por uma condição social, né? Eles vão mais às unidades de saúde. Então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Com esse paciente. A esse paciente ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser uma abordagem diferenciada, você tem que dar um pouquinho mais de atenção a esse paciente, né? Tentar criar um vínculo, para tentar fazer com que esse paciente volte para você, né? E
Também uma coisa interessante a gente estar atento é a questão de doenças, né, que podem vir a acontecer pelo uso das drogas, né? Às vezes o vírus da AIDS, sífilis, hepatite. Então é interessante a anamnese, também você está perguntando essas coisas, né? Tá sempre atento para esse tipo de doença também. Então, as drogas podem ter diminuição de fluxo salivar, CPOD elevado, desgastes dentais, cáries frequentes, problemas periodontais, leucopasias, cânceres, xerostomias, bruxismo, estomatites, dor. E a odontologia ela é importantíssima para reabilitar esse paciente, né? Um paciente que precisa de uma reabilitação social, ele precisa voltar para a sua vida como ela era antes das drogas, e o paciente não vai voltar com um sorriso, né, que não seja adequado, com uma dentição que esteja cheia de toda cariada, com falta de dentes. Então você tem que resgatar esse ser humano, e resgatando esse ser humano você precisa também do tratamento multidisciplinar junto com a odontologia, né, que vai ajudar também na questão psicológica, né, ter um sorriso mais bonito, né, uma apresentação melhor desse paciente. Então, o tratamento multidisciplinar, ele é interessantíssimo e é o que vai ajudar a minimizar esses efeitos das drogas, né, minimizar esses efeitos e fazer com que a pessoa tenha uma recuperação por completo. Nós temos, então, que lembrar o seguinte, quando o paciente chegar no consultório pra gente, ele é um paciente que a gente tem que abordar de uma forma que você não pode, assim, brigar com o paciente, fazer juízo de valores do paciente. Ele é um paciente, ele tem um porquê de estar se drogando, um porquê de ter começado a usar droga. Então, tem todo um fator social, psicológico dentro disso. Então, assim, evitar ficar fazendo juízo do paciente, evitar ficar dando muito conselho, mas, assim, oportunizar para esse paciente um tratamento adequado, fazer com que ele entenda que ali dentro do seu consultório, ele vai ter um porto seguro, que ele pode chegar, que ele vai ser atendido nas suas demandas. Lembrar que hoje a gente usa muito a questão de tratar o paciente com redução de danos. Então, esse paciente, às vezes, ele quer parar de usar droga, mas ele não consegue. Ele consegue só diminuir. Então, assim, se ele diminuir, o que a gente pode fazer para o paciente que ainda vai usar algum tipo de droga, mas que ele precisa de tratamento, né? O que a gente pode fazer por ele, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes que já falaram para mim o seguinte, eu parei de usar cocaína usando maconha. Então, assim, hoje eu fumo maconha para não fumar crack. Você vai falar o que com esse paciente? Não, você tem que parar a maconha também? E se ele voltar para o crack? Então, assim, a gente tem que pensar em redução de danos. Então, você não vai chegar no paciente, né, fazendo juízo dele, né? O paciente, ele é um ser humano, e os seres humanos são individuais, têm a sua história, né? E assim ele vai passando pela vida e a gente precisa ajudar esse paciente. E ajudar esse paciente não só como cuidando de uma boca, mas cuidando de um paciente como todo, em toda a sua integralidade. Então, o importante do tratamento, além da gente conhecer os efeitos bucais das drogas, para traçar um tratamento correto, né, um tratamento melhor para esse paciente, é a gente criar esse vínculo com o paciente, para ele saber que ele pode voltar, para ele saber que ele vai ter um porto seguro dentro do nosso consultório. Então, assim, lembrar para a gente criar esse vínculo com o paciente. Então, o que eu queria falar com vocês é mais ou menos isso. Falei um pouquinho rápido para conseguir falar também, mas eu também falo um pouquinho rápido mesmo. Então, assim, é a mensagem que eu queria deixar para vocês.